Oi, eu sou Julia Gunn e quero mandar um grande abraço para todo mundo que está assistindo Câmera Mundi. Confiem nas palavras deste velho que já foram ditas à aldeia de Ayangá e dos Tupiniquim. Digo a vocês aqui antes de partir para outra viagem. Os sinais são terríveis. Precisamos unir nosso povo. Guerreiros inimigos deverão se casar. E dessa aliança nascerá a união necessária para atravessarmos esse tempo que virá. Juliana, Jéssica, bem-vindas a Curitiba, bem-vindas ao Festival de Teatro de Curitiba. Obrigada, é um prazer estar aqui. É um prazer imenso, obrigada. Vem cá, me fale um pouquinho desse espetáculo, para quem não leu, para quem não conhece, quando for assistir hoje, o que vai ver? Caraíba é uma adaptação do livro O Caraíba, uma história para Brasil, do Daniel Munduruku, que propõe um exercício de imaginação sobre como seria a vida e as relações dos povos indígenas antes da invasão dos europeus. E aí o nosso espetáculo ele vem nesse movimento do imaginário. Acho que para a gente Caraíba é uma semente de uma árvore chamada imaginário e que propõe esse movimento que para nós, povos indígenas, tem não só uma questão etérea do imaginar, mas é uma força motriz que nos provoca a construir e realizar. Então, para a gente, Caraíba está nesse movimento de construção. E como é que foi o contato com o livro? Como é que tiveram a ideia de fazer esse espetáculo? Então, a ideia surgiu durante a pandemia. Eu li esse livro, eu tenho uma pesquisa sobre a história do Brasil, a história colonial brasileira, a partir da ótica de pesquisadores e professores indígenas. Então, eu tento revisar essa história, né? É quase um revisionismo mesmo. E eu me deparei com o livro do Daniel, li e achei que era importante transportar aquela literatura para o palco. Mandei um e-mail bem tímido para ele, ele não me conhecia, eu mandei um e-mail dizendo: Daniel, li o seu livro, gostaria muito de fazer uma adaptação, atores indígenas, vou tentar buscar uma equipe que seja majoritariamente indígena. E não tinha a menor esperança de que ele ia me responder. E aí ele me respondeu só com o número do WhatsApp dele, assim, vamos conversar. E aí conversamos muito durante a pandemia, trocamos, eu escrevi um projeto, eu mandei para ele, sempre, né, trazendo ele para perto, para aprovação dele mesmo, né, desse processo. E aí chegamos em 2022 com a aprovação no Fomento à Cultura Carioca. E aí começou a busca por esses atores. Quem seriam esses atores? Quem seria essa equipe? Chegamos até a Jéssica, o Yumo, a Ludmila e o Danilo. Esse contato ele veio através também da Aldeia Maracanã, né, que fez todo esse mapeamento para poder encontrar quem eram esses parentes, aonde eles estavam, como que eles se determinavam, né, se autodeclaravam, se já vinham de algum povo identificado. E o meu processo ele chega através desse movimento. Né? Eu recebo um comunicado de um parente da Aldeia Maracanã, entro em contato com a Juliana, falo para ela um pouquinho da minha história, porque eu não sabia muito bem qual era o processo, se eram só com indígenas aldeados, ou como que era o processo de retomada. Eu sou uma atriz indígena de retomada, eu sou autodeclarada, nessa busca de ter a dignidade de existir, né? Entendendo tudo que envolveu apagamentos étnicos no Brasil. E aí eu começo o processo junto com meus parceiros de cena e a gente começa essa criação que foi muito aldeada, né? Foi uma criação de aldeamento mesmo, onde a gente compreende esse processo como um lugar também de retomada, não só uma retomada quando a gente fala de território, né, território geográfico, que é muito importante e é um direito, mas também a retomada dos nossos corpos, que também são territórios, da nossa mente, que também é território, e essa demarcação no lugar de qualidade de vida, de bem viver, de se entender, né, nesse mundo, deixar de ser uma pessoa sem história, com uma memória apagada, e começar a ressignificar e reconstruir aquilo que foi negado, ou enfim. Eu acho importante. Eu também, mas eu tenho essa sensação aqui comigo, que nunca poderemos falar do futuro se a gente não entendeu agora.
Ontem mesmo lá na aldeia, caiu uma chuva tremenda. Eu até pensei que o mundo ia acabar. Eu não sei como isso não aconteceu. Perna solta! Você tem que sair imediatamente para noticiar todas as aldeias de nossos parentes sobre os últimos acontecimentos e trazer de lá informações sobre o que se sucede. E o que eu devo dizer a eles, cacique? Deve contar o que o Caraíba nos disse. Fale de nossos medos, das nossas inseguranças. E pergunte o que devemos fazer. Cacique, o senhor que é assim um sábio tão sábio, me diz o que tanto tememos. Você tem razão de estar preocupado. Eu vou te contar. Trazer sobre essa adaptação que os 4 do elenco, eles levantaram esse espetáculo. Eles escreveram as músicas, as melodias são deles, eles levantaram as cenas. A gente estava ali para garantir que eles tivessem a estrutura necessária para poder conduzir isso. Mas o Caraíba é feito principalmente por esses atores em cena. Eles levantaram o Caraíba. E desse primeiro contato, quanto tempo até estrear no Rio de Janeiro, fim de ano? Contato com o Daniel? Olha, eu contatei o Daniel bem no início da pandemia, então talvez ali maio de 2020. A gente é aprovado no edital em final de 2021, início de 2022, e a gente começa o nosso processo de ensaio em setembro de 2022. Então, 2 anos aí de tentativa, finalzinho de 2022 a gente começa, ensaiamos 3 meses, já fizemos 2 temporadas no Rio de Janeiro, 2 curtas temporadas, e agora estamos aqui no nosso primeiro festival. E o público, como é que tem reagido? Para a gente tem sido sempre um lugar muito emocionante. O público que veio também era um público de aldeia. A gente teve muitos parentes dentro da plateia. E esse contato de se reconhecer, né, esses lugares que o teatro ainda, muitas das vezes, é um lugar elitista, é um lugar que tem uma separação, e que esses povos, que essas pessoas, esses corpos dissidentes não percebiam ou achavam que não mereciam estar naquele lugar. E eles passam a adentrar esses espaços e passam a vivenciar aquela história com a gente. O público que vem, que são não indígenas, o que a gente também percebe é uma comoção. O espetáculo ele leva para esse lugar da comoção, mas a gente sempre busca uma comoção ou uma resposta que possa ser mais ativa, né, possa ser mais confluente e que cause realmente uma ação positiva, né, para todo o movimento. Para a gente, as crianças têm sido sempre um grande frescor, assim, porque as crianças entendem, acho que o que eu gostaria de ter entendido quando eu era muito pequena. A gente não somos os percussores, não somos os primeiros artistas indígenas a trazer esse movimento de reconhecimento, de luta pelas pautas. Pelo contrário, nós já estamos nas artes visuais, enfim, a gente está nas artes plásticas, a gente está no cinema. Nós não somos os primeiros, mas a gente fica muito feliz de poder contribuir para que essa afirmação, esse direito, essa revolução possa acontecer de verdade. O que eu acho que é importante desse espetáculo é que ele faz refletir num ponto que eu acho importantíssimo, que vai totalmente de encontro com a educação que a gente recebe na escola, que é o encontro com os europeus é um capítulo dessa história, não é o começo dela. A história dessa terra começa muito antes, anos antes. A gente fala de sociedades milenárias lá na Grécia, mas a gente tem nesse território povos milenares, com histórias milenares, muito anteriores ao que a nossa conta antes e depois de Cristo, sabe? Ô, chefe, nós confiamos na sua liderança, mas não entendemos como vamos fugir de algo que não vemos. Em meus sonhos, Meireles, a nossa aldeia era invadida por seres monstruosos. Não sabia de onde vinham e nem o que queriam da gente. Eu tentei conversar, mas eles falavam uma língua muito confusa e tinham voz de guerra. Eu sentia muito medo, pois nós não sabíamos quem estávamos enfrentando e éramos todos esmagados por eles. E eu achei incrível, vocês fizeram o espetáculo para todas as idades. Não tem uma limitação, né? Qualquer um pode, a família pode ver. Porque eu acho que esse é um tema ainda, infelizmente,
como ele vai de encontro e bate de frente com a educação formal que a gente recebe na escola, eu acho que Caraíba tem a ensinar desde as crianças aos pais, aos idosos, porque infelizmente, é o que a Jéssica estava falando, né? Apesar de já terem indígenas em todos os lugares, na arte, nas escolas, na política, quando eu digo a gente, pessoas brancas, a gente não se dá o trabalho de ir e ouvir, abertos a ouvir, abertos à escuta. E Caraíba, a escolha por ser um espetáculo para todas as idades, é para facilitar esse diálogo que é difícil. Porque apesar de ter música, ter iluminação, ter dança, ter, né, uma atuação incrível dos meninos, são temas difíceis. É uma música. Eu acho que a música está ali, por exemplo, para ajudar a gente a falar de coisas muito complicadas, que às vezes é mais fácil desse jeito. Mas Caraíba, eu acho que a escolha por ser para todas as idades é o entendimento de que esse tema, pessoas de qualquer idade ainda têm muito a aprender. Essa foi a noite mais triste da aldeia de Anhangá. Famílias ajeitando as coisas, juntando os parentes pra marchar. Essas músicas, vocês compuseram? Do elenco. A gente foi fazendo na criação o processo. A gente vai colocando as nossas vivências, aquilo que nos tocava. A gente ia pegando livros que a gente ia lendo. Então, por exemplo, a última música do espetáculo está muito envolvida na Queda do Céu, do livro do Davi Yanomami, que tem servido para mim como uma bússola. Eu falo que é a minha Bíblia indígena, ou porque ouvir a palavra dos nossos é sagrado, né? Então, as músicas são processos nossos de vivências, de imaginários daquilo que a gente gostaria, essa criação de elaborar um mundo possível, digno, mas sem se acovardar, sem se diminuir, seguindo em frente, assim. Depois do festival? Já tem alguma coisa programada? A gente tem algumas coisas em andamento, nada muito fechado, mas a gente tem uma página no Instagram onde a gente divulga as nossas agendas, que é @espetáculo Caraíba, Caraíba com K. Espero que esse espetáculo tenha uma vida longa, né? Que o pessoal que esteja assistindo aí, queira produzir, queira levar o espetáculo, não deixe passar, é uma coisa incrível, tá? Tem que assistir, para quem está aqui em Curitiba, é hoje e amanhã, né? No Sesc da Esquina, vão ver, vocês estão de parabéns, parabéns mesmo, muito legal. Obrigada. Sua